Bom dia a todos. Saudamos também os internautas, que estão acompanhando essa reunião presencial. E para nós é sempre motivo de satisfação retornarmos ao Centro Espírita Allan Kardec, que nós conhecemos há várias décadas, vamos assim dizer, desde os tempos da Teresinha de Oliveira e da genitora dela. Pois bem, o tema que nós vamos desenvolver nessa oportunidade tem a ver com o estudo que desenvolvemos nesse livro lançado nesse ano, que é Paulo de Tarso, A Escalada Espiritual da Montanha. E nós vamos entender o que significa isso. Nós, desde a nossa juventude, iniciamos as leituras sobre Paulo de Tarso, obviamente a partir do grande romance histórico de Chico Xavier, Paulo Estevão, de autoria do Espírito Emmanuel, e que nos cativou e nos estimulou para que, ao longo do tempo, fôssemos dando atenção na relação entre a vida de Paulo de Tarso, as epístolas de Paulo de Tarso e Allan Kardec, no Espiritismo. E vejam, nós encontramos nas obras de Allan Kardec mensagens assinadas pelo Espírito Paulo de Tarso, desde o Livro dos Espíritos, onde ele fala sobre penas eternas, mas nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo algumas mensagens também assinadas pelo Espírito Paulo de Tarso, e, sem dúvida nenhuma, de uma forma marcante, a base do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Fora da Caridade não há salvação, onde Allan Kardec, ele utiliza do pensamento, da proposta, do entendimento de Paulo sobre caridade, a partir de textos da epístola dirigida aos Coríntios. Então, vejam, nós vamos encontrando na base do Espiritismo, que é a obra de Allan Kardec, já essas informações, essas interpretações, usando Paulo de Tarso. Ao longo do tempo, Paulo de Tarso, ele representa, na realidade, o principal divulgador da mensagem de Jesus. Não apenas os historiadores clássicos dizem isso. Quando eu falo historiadores clássicos, não é necessariamente deste século ou do século passado. Desde o tempo do primeiro século do cristianismo, depois no período da patrística, aqueles que se desenvolveram mais na história do desenvolvimento do cristianismo, da Igreja Católica, da Reforma protestante, até chegar às universidades. Nas grandes universidades, estou me referindo ao Hemisfério Norte, Paulo de Tarso é o vulto ou o autor do cristianismo mais pesquisado até nossos dias. Qual a razão disso? Porque as epístolas que ele escreveu entre o ano mais ou menos 51 da nossa era até o ano 64, em realidade representaram os primeiros textos consolidados, prontos, acabados da mensagem de Jesus. Isso não é muito conhecido de uma forma geral. Eles antecederam, inclusive, a divulgação dos evangelhos sobre as atividades de Jesus. Quando Paulo lança a última epístola, no ano 64, foi naquele ano que surge o primeiro evangelho de Marcos, o jovem orientado por Pedro, porque Pedro não tinha condições culturais para escrever e até dificuldade, às vezes, para falar. Pedro era o homem da ação, do coração, do atendimento direto às pessoas. No ano seguinte, mais ou menos, surge o segundo, o evangelho assinado por Lucas. Lucas também não foi um discípulo direto de Jesus. Foi, na realidade, um discípulo de Paulo de Tarso, o médico que ouviu todas as informações, não só de Paulo, mas também de Maria
e de outros discípulos diretos de Jesus com os quais ele dialogou e conviveu. E que escreveu também Atos dos Apóstolos, esse praticamente ditado por Paulo de Tarso. No ano 70 da nossa era surge o Evangelho de Mateus. Então é o terceiro evangelho. Então aquela ordem em que eles são publicados nos textos bíblicos não confere com a cronologia. Tem uma outra razão que não compete agora desenvolvermos essas explicações. E o último, quarto evangelho, nos anos 90, assinado por João. Então vejam, as epístolas de Paulo, além de terem sido os primeiros textos prontos, o outro detalhe, ele dá informações registradas de local, de época, de pessoas e de autoridades. Ou seja, ele está dando pistas para os historiadores da época. Então, nós encontramos, já no primeiro século do cristianismo, historiadores do mundo judaico, grego e romano, que já tinham as suas atenções voltadas para as epístolas de Paulo, porque elas eram disseminadas, elas eram copiadas de uma forma manuscrita e enviada para vários locais. Então elas circulavam muito e eram utilizadas naquelas primeiras agremiações de seguidores, de estudiosos da mensagem de Jesus, que Paulo teve a oportunidade de fundar e de estimular. Então a figura de Paulo, do ponto de vista histórico, ele é fundamental na história do cristianismo de uma forma geral. Mas há um outro que Emmanuel destaca também como o consolidador do cristianismo. E o fato dele ter sido o consolidador do cristianismo se deve ao perfil dele, que é um perfil ímpar naquela época, naquele contexto. Então vejamos que ele rompeu, vamos assim dizer, com Pedro e Tiago, lá na casa do caminho, nos arredores de Jerusalém. Qual a razão? Ele que era o homem de sólida formação doutrinária judaica, ele era um fariseu ortodoxo, era considerado um doutor da lei, quando ele se interessa pela mensagem de Jesus, chamado pelo próprio Jesus, o que é raro isso, né? Às portas de Damasco. Mas quando ele chega na igreja do caminho ali, ou na casa do caminho, local onde ele tirou de circulação Estevão, né, o jovem que veio a ser a primeira vítima do cristianismo e ele o primeiro algoz do cristianismo, o doutor Saulo de Tarso, quando ele retorna, após estar convencido da mensagem de Jesus, ele recebeu um impacto violento, porque ele verificou que os homens ali da Casa do Caminho, com a liderança principalmente de Tiago e de Pedro, estavam propondo uma alteração nas normas, na forma das pessoas serem preparadas para se transformarem em seguidores de Jesus. Ou seja, eles queriam que antes disso passasse pelos trâmites ou pelo ritual do judaísmo, incluindo aí a circuncisão dos jovens. Isso significa aquilo que é muito comum em alguma parte do mundo aí de tentar fazer média com poderosos. Ou seja, eles estavam tentando aplacar a ira do Sinédrio, fazendo uma média de tal maneira que primeiro tinha que ser judeu para depois conhecer Jesus. Ele, que era o grande especialista, não aceitou, se rebelou contra isso. E foi embora. E a partir daí ele funda a primeira instituição, o primeiro grupo, vamos assim dizer, de seguidores de Jesus, que foi em Antioquia. E aí, na sequência, vem uma série de 3 grandes viagens, onde ele aportou nas capitais das principais províncias do Império Romano.
Isso significa, então, que ele disseminou o ensinamento de Jesus no entorno do mar Mediterrâneo, que era o Mare Nostrum, né, dos romanos, e, ao mesmo tempo, ele levava essa mensagem a quem? A todas as pessoas, sem distinção, sem nenhuma exigência prévia, sem nenhum pré-requisito. Então, ele rompia com a tradição judaica, deles se sentirem superiores porque acreditavam num único Deus e se acreditavam como o povo escolhido. Paulo nunca aceitou essa ideia de povo escolhido. E é importante, então, que ele passe a ser considerado o apóstolo da gentilidade. Quem eram os gentios? Um povo discriminado pelo judeu ortodoxo, considerado de segunda categoria, como eram os galileus, os nazarenos e outros. Nessas condições, então, ele rompe com um passado e parte para a disseminação da mensagem de Jesus. Então, ele levou a moral ensinada por Jesus às principais regiões do Império Romano. E aí tem um detalhe histórico que passa desapercebido às vezes: o cristianismo é fruto do Império Romano. Ele nasceu, se desenvolveu no Império Romano. Emmanuel esclarece isso e muitos não percebem o detalhe em A Caminho da Luz. Por quê? Porque o Império Romano naquela época, guardadas as devidas proporções, seria a primeira ideia ou a primeira proposta de globalização. Porque os povos conquistados recebiam benefícios, né, de desenvolvimento, de vias de comunicação, sem dúvida nenhuma, de incentivo a algumas culturas que não eram só as romanas, não, porque a grega, que era a base da cultura romana, inclusive, na realidade. E o Império Romano não perseguia as religiões, não, como muita gente imagina, ou como foi deturpado ao longo da história. Não. As normas criadas por Augusto César, o primeiro imperador romano, eram claras, que deveriam respeitar os cultos, e isso acontecia, né, tanto em Roma como em todo o território, desde que reconhecesse a divindade do imperador. Então, respeitando a divindade do imperador, havia, na verdade, a presença de sinagogas, de templos egípcios, de templos gregos, de templos da Mesopotâmia, em toda a parte do Império Romano. E foi isso que o judeu não aceitava. Essa é a razão das constantes insurgências que havia no domínio judaico. E que Jesus relata, né? E que a gente nota claramente na história do cristianismo e que culminou com a destruição do templo e de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Foi uma reação às insurgências, né? Mas vejam, Paulo, ele tinha conhecimento de tudo isso. Por que ele tinha conhecimento de tudo isso? Ele nasceu num lar judaico, na cidade de Tarso. A família vinculada ao judaísmo, e ele desde criança estudando o judaísmo e se interessando. A cidade de Tarso, atualmente Turquia, na época Ásia Menor, era um local de cultura basicamente helênica em geral, onde proliferava inclusive estudos dos filósofos gregos, notadamente os estoicos. Por isso é que Paulo tem características estoicas também, desde a sua origem ali, no seu berço natal. Ele lia, escrevia em grego, que era o idioma conhecido ali naquela região, mas não só naquela região. No Império Romano, o grego simples, chamado koiné, era a linguagem de intercâmbio em todo o Império Romano, não era o latim. Então vejam outro aspecto, né, da globalização através de um idioma. E Paulo, ele dominava o grego. Então ele nasce nesse ambiente
de origem judaica, cultura helênica, imerso no Império Romano. E o pai dele, em função da sua projeção socioeconômica, né, como um grande artesão de tapeçarias e comerciante de tapeçaria, ele recebeu uma distinção que não era comum na época, a cidadania romana. E Paulo, logicamente, o filho herdou a cidadania romana. Então ele também era cidadão romano e, perante aquele contexto que ele viveu e os estudos que ele fez, ele conhecia as normas e as propostas do Império Romano. Então ele viveu simultaneamente em 3 mundos. Isso não era comum, nenhum discípulo direto de Jesus teve essas características, nenhum deles. Então isso já deu uma distinção, uma característica ímpar para Paulo no momento em que ele começa a disseminar a sua mensagem. E aí, quando ele parte para as suas viagens, nos seus contatos, ele era perseguido atrozmente, seguidamente, pelos representantes das sinagogas locais que não se conformavam. Ele era considerado um traidor. Imagina um doutor da lei, de repente, ele escreve e fala que a lei, ela não deveria ser valorizada. Que lei ele estava se referindo? A lei básica do Torá, daquilo que era ultrapassável através dos tempos. E é nessas condições que ele passa, então, a se dirigir, na sua Epístola aos Romanos, por exemplo, com um bom senso político claro, dizendo que ele estava se preparando para levar a mensagem do Pai, que não é só dos gentios, dos judeus, é do grego, é de todos, inclusive dos romanos. Então vejam, essas características fizeram dele, inclusive, uma condição de respeitabilidade. E aí vem um detalhe: ele foi protegido pelo Estado romano, em diversas circunstâncias. Não estou me referindo a governo, províncias, nada. Estou falando do Estado romano, o que é uma diferença muito grande que até hoje, aqui no Brasil, muita gente não entende até hoje. Então é o seguinte, ele, quando ele era preso e era levado a julgamento, recebia os açoites tradicionais do judaísmo nas costas. Quando ele se apresentava, mas eu sou um cidadão romano, o que acontecia? Ele era liberado rapidamente, porque o judeu não podia condenar nem julgar um cidadão romano. Então, havia uma série de situações dessa. Quando ele foi detido em Jerusalém, depois da 3ª grande viagem, e queriam de toda forma julgá-lo e condená-lo à morte, ele recorreu à cidadania romana. Ele foi tirado da prisão e levado até o palácio do governador romano, que era na cidade de Cesareia Marítima, escoltado por soldados romanos, para que ele não fosse alvo de atentados dos seguidores fanatizados do judaísmo. E lá, depois dele aguardar 2 anos de julgamento, por que 2 anos? O governador não tinha interesse nenhum em julgar tricas, intrigas provenientes do Sinédrio. Os romanos não se interessavam por isso. Aí o que aconteceu? Depois de muita insistência, chega uma delegação do Sinédrio forçando o julgamento por parte do governador romano, e isso foi feito. E lá pelas tantas, o que disse Paulo? Apela a César. E aí, então ele foi conduzido, escoltado numa galera romana para Roma. E lá naquelas condições, onde ele passava, cercado de soldados romanos, mas que tinham já respeito por ele e o conheciam. Então ele tinha liberdade de dialogar,
porque era um caminho desde o porto, ali próximo, atual Nápoles, até Roma, andando a pé. Ele ia tendo contato com pessoas que sabiam da presença dele ali e que eram seguidores de Jesus, e ele tinha autorização para isso. Quando ele se estabelece em Roma, ele aguarda 10 anos o julgamento do próprio imperador, porque ele apelou a César, que era Nero, né, na época. Nero também não tinha interesse nenhum. E naquele período que ele ficou preso em Roma, 2 anos, ele usou de uma prerrogativa da legislação romana, que era chamada custódia libera, onde a pessoa que aguardava julgamento, ele tinha que ter um endereço fixo para a pernoite, era escoltado por um guarda romano e teria liberdade de ação num determinado perímetro. Guardado as devidas proporções, seria aquilo que hoje é conhecida como é que chama? Aquela coleira, vamos assim dizer, que se coloca perto do pé, tornozeleira eletrônica. Então, durante 2 anos, ele circulou por Roma, com um soldado romano escoltando e fazendo o quê? Visitando grupos de seguidores de Jesus. Então, vejam, ele teve toda essa proteção. No fim, ele foi absolvido por Nero. A prisão dele futuramente se deve a outras razões. É interessante, então, essa característica de distinção desse personagem Paulo de Tarso. Mas vejam, o que ele falava, qual era a mensagem dele? Então é isso que nós gostaríamos de chamar a atenção a partir dessa ideia introdutória que nós trouxemos sobre a forma, as condições, o preparo dele para sobreviver naquele contexto complexo. Há uns anos atrás, nós lemos um livro de um autor não espírita, que é um professor universitário britânico, foi bispo anglicano e que escreve um livro muito significativo sobre Paulo. E ele tem uma frase nesse livro dizendo o seguinte: estudar Paulo de Tarso é como estudar vários caminhos para a escalada de uma montanha. Quando nós lemos essa frase desse autor, nos chamou a atenção. Nos provocou aquilo que se chama um insight, escalada de uma montanha. De tudo que nós falamos de Paulo, nós podemos dizer que o próprio Paulo é uma montanha, porque é uma figura absolutamente complexa, não é? Robusta, com várias nuances, né? de formação, de ação e de inter-relação com o mundo em que ele viveu. E, ao mesmo tempo, escalar uma montanha. Então, vamos pensar no seguinte: quando nós olhamos uma montanha, como aqui perto, na saída de São Paulo, o Pico do Jaraguá, né, perto da Via dos Bandeirantes e da Via Anhanguera, conforme o ângulo que nós olhamos, nós vemos o pico apenas, né, o penhasco. Né? Se você olha de outro lado, outra projeção de lado, você vai ver que é uma montanha com várias silhuetas, né? E que é possível você chegar até o pico. A mesma coisa o Corcovado, no Rio de Janeiro. Então, aqueles que estão afeitos à escalada de montanhas ou até ao alpinismo sabem que tem várias formas de se subir, várias caminhadas ou várias vertentes para se chegar ao alto ou pico, né, de uma grande montanha. É essa a ideia que nós temos que olhar em Paulo. Então, a partir desse comentário desse professor Haidt, né, Norman Haidt, britânico, nós começamos a pensar que realmente Paulo representa tudo isso, mas nós temos que olhá-lo por uma vertente, que é a vertente espiritual. Porque Paulo, dentro do contexto que ele viveu, ele teve reações e escritos adequados e próprios para aquela época, para aquele contexto. Nós temos que hoje aprender que nós não podemos julgar ninguém do passado
dentro de um contexto que eles viveram, com a noção ou com as normas que nós temos agora. A gente tem que aprender isso. O contexto é diferente. Naquele contexto, como eu pensaria? Naquele contexto, como eu agiria? Isso muda completamente julgamentos que a gente faz, às vezes, de uma forma absolutamente precipitada, de grandes vultos históricos. Então, sem dúvida, Paulo tem textos que têm a ver com normas, com recomendações de uma tradição vigente naquela época. Então, vamos deixar isso de lado, isso não interessa mais. O que interessa? É aquilo que é imorredouro. O que ele fez de uma forma imorredora? A análise e a busca, o esforço pela prática do ensino moral de Jesus. Aliás, essa é a orientação de Allan Kardec. Quando nós lemos a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali a afirmação de Kardec que o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral de Jesus. Não é ficar entrando em polêmicas, em detalhes históricos, como chama a atenção de muita gente. Não, é o ensino moral. É a chave que disse Kardec, que nos permite, então, com a visão espírita, nós compreendermos efetivamente todo o ensino, toda a proposta trazida por Jesus. A mesma coisa em relação a Paulo. Ele foi um fiel seguidor de Jesus, de tal maneira que ele escreveu aquilo que seria um crime, um assinte naquela época perante a legislação e a tradição judaica. Ele disse que a aliança com Jesus era superior à aliança com Moisés. Está escrito isso. Então vejam, ele incorpora a mensagem de Jesus e substitui, inclusive, em questões que foram ultrapassadas, né, ao longo dos tempos, ao longo das várias experiências daquela região. Nessas condições, é muito importante, então, nós focalizarmos o ensino moral que brota das epístolas de Paulo, dos seus registros. Mas aí tem a chamada vertente espiritual muito forte também. A começar do encontro dele com Jesus. Imagine, né, o jovem orgulhoso, extremamente confiante em si próprio, com a autoridade de que ele era detentor, ia perseguir, prender cristãos, ali, seguidores de Jesus ali em Damasco, e de repente surge uma imagem e ele identifica na hora que era Jesus, sem nunca ter conhecido Jesus. Desce do camelo, não foi do cavalo, não, como muita gente fala, porque eles não usavam cavalo. Quem usava cavalo eram as tropas romanas. Então, nessas condições, ele começa a dialogar. Mestre, o que queres que eu faça? Então ele estava dialogando, identificando Jesus ali, vivo, Jesus em espírito. E isso o marcou profundamente. Tempos depois dele ter sido atendido, inclusive, lá em Damasco, por aquele homem que ele iria prender, por Ananias, ele chega enceguecido. Porque naquele impacto da visão, né, e de todo aquele contexto psicológico terrível que ele sofreu, ele ficou cego. Isso não é de estranhar, não. Você já deve ter conhecido pessoas que, quando levam um grande susto ou uma notícia extremamente desagradável ou estressante, perde os sentidos, né? E às vezes fica meio obnubilado, né, em várias circunstâncias. Foi o que aconteceu com Paulo. E Jung, que nós lemos isso também, o grande criador da psicanálise, em 1919, ele foi convidado para fazer uma palestra na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, porque ele era
um estudioso, né? E que vinculava também com essa vertente de natureza mística ou religiosa. Isso é muito típico da obra de Jung. E nessa palestra, ele afirma que a cegueira de Paulo era psicogênica. E ele tinha autoridade para dizer isso, né? Dentro dessa ideia que nós trouxemos a vocês. Mas sabe o que mais que ele disse? Algo que a gente tem que parar para pensar. Na realidade, aquele momento, né, em que Saulo vê Jesus, dialoga com Jesus, fica cego, fica chocado com toda aquela situação, na realidade, ele já estava antes sentindo a grandiosidade, a superioridade dos seguidores de Jesus. Mas ele não tinha energia e condições de fazer uma ruptura, de romper com aquele contexto. Então, aquele foi o momento culminante, é a chamada gota num copo cheio de água que passa a transbordar. Foi aquele momento. Isso vem, na verdade, robustecer o comentário que está em Atos dos Apóstolos, quando Ananias recebe a informação espiritual de procurar o jovem que estava naquela estalagem, porque ele era o vaso preparado para falar aos reis, aos judeus e a todos os povos. O que é vaso preparado? Então, aquela perseguição que ele fazia aos seguidores de Jesus tinha sido motivado desde o momento que ele se sentiu apequenado, quando ele viu a grandiosidade do jovem Estevão, que não tinha formação cultural nenhuma e falava de uma forma eloquente sobre os textos dos profetas, apenas que não agradou quando começou a falar de Jesus. E ele, que tinha toda a formação, não tinha aquelas características. Então ele já sentiu ali um momento periclitante para ele e que foi se agudizando quando ele viu que, mesmo crucificado, aquele homem continuava a suscitar interesse e gerar seguidores em toda parte. Ele não conseguia entender isso. Então, Jung trabalha exatamente essa ideia. E aí tem outro detalhe, para a gente entender essa vertente espiritual. Então, Paulo era o vaso preparado, então havia um planejamento. Mas ele precisou de receber um grande choque, um grande impacto na vida dele, para que ele tivesse forças de fazer uma ruptura. Se a gente pensar, muitos de nós conhecemos casos parecidos de nossas épocas. Nessas condições, na sequência, ele precisou se isolar no deserto de Dan. 3 anos, trabalhando como tecelão, que era a profissão que ele havia aprendido do pai, dentro da tradição judaica, da mesma forma que Jesus foi trabalhar na carpintaria de José. Nessas condições, ele trabalhando como tecelão num oásis, ele sobrevivia do seu trabalho, mas ouvia e convivia com seguidores de Jesus. 3 anos de meditação, de reflexão, já de leitura de algumas anotações esparsas que ele estava recebendo de anotações de Levi, que futuramente deu origem ao Evangelho de Mateus. Acontece que ele registra numa epístola dele, né, um fato muito significativo na epístola dirigida aos Coríntios. Conheci certo homem que há 14 anos atrás subiu ao 3º céu, viu coisas inefáveis as quais eu não posso relatar. Ele escreve isso. Em Atos dos Apóstolos também tem uma anotação mais sintética. Emmanuel decifra esse registro no livro Paulo e Estevão. Na realidade, ele,
o ex-doutor Saulo de Tarso estava vivendo um momento psicológico terrível, não é? De indefinição, de insegurança, de incerteza, porque ele tinha deixado de lado todas as prerrogativas de distinção da vida dele e agora estava sozinho no mundo, sem nenhuma condição material, pensando em seguir Jesus. E numa noite ele adormeceu e ao adormecer ele se desdobrou. Aí vem a explicação espírita, emancipação parcial, né? Ele se desdobrando, ele viu duas entidades espirituais que se aproximaram dele. Quem eram eles? Abigail, a antiga noiva, e o irmão, que era o Estevão, o nome real, Gesiel. E quando ele vê os dois, ele se emociona, chora, lança assim uma série de perguntas atormentadas e de repente Abigail se adianta: Saulo, por que choras, se apenas começas? E a cada dúvida e pergunta que ele lançava, de uma forma atônita, ela ia ponderadamente respondendo, e Emmanuel dá em detalhes essas orientações que nós resumimos em 4 palavrinhas-chaves, da orientação de Abigail, a antiga noiva, para o ex-doutor Saulo de Tarso. Ama, trabalha, perdoa e espera. É aquilo que Emmanuel chamou de lema de Abigail. Quando ele desperta, ele tinha esse lema como roteiro a ser seguido agora na nova trajetória dele. E aí ele se fortalece. E aí vamos fazer um cálculo aqui. A epístola foi escrita mais ou menos no ano 51, 52 da nossa era. Conheci certo homem que há 14 anos atrás, bate no ano 37. 37, menos 3 anos no deserto de Dan, 34. Um ano após a crucificação de Jesus, foi quando ele começou a perseguir os seguidores de Jesus. Então era exatamente o personagem Saulo, né? Agora saindo do deserto, atormentado pelo novo caminho e sentindo uma certa insegurança, que ele recebeu esse roteiro, que foi o lema de Abigail. Essas explicações, então, mostram a interferência espiritual que houve na vida de Saulo, dando-lhe forças para romper efetivamente com o passado e começar um novo caminho. Isso é marcante. Mas da mesma forma, na sequência, Paulo transformou-se num médium de cura, de atendimento a pessoas. Na primeira grande viagem, quando ele sai de Antioquia e vai para a ilha de Chipre, ali perto, né, no mar Mediterrâneo, ele já era conhecido, a fama dele já corria à frente dele naqueles instantes. E ele foi procurado por emissários do governador romano, Sérgio Paulo. O cargo era procônsul romano, Sérgio Paulo, que estava doente há vários anos e que tinha até contratado um mago para atendê-lo, que era comum naquela época, e que não conseguia a cura. Paulo atendeu e o curou. E isso provocou repercussões, porque o próprio governador romano e a sua equipe de trabalho ficou interessado nos ensinos de Jesus. E em função disso, aquele governador sugeriu e prometeu apoio a Paulo para que ele fundasse um agrupamento de seguidores de Jesus ali na ilha de Chipre, na cidade de Pafos. E foi o que aconteceu. Então vejam, em vários momentos ele atuou como médium, curou um aleijado também nessa sequência de viagem, quando ele chegou no sul da Ásia Menor. Ele dialogou com espíritos, afastou espíritos infelizes,
mentirosos, que ele chamou de falsos profetas. Haja vista o contato que ele teve com a famosa pitonisa da cidade de Filipos. E assim, vejam que essa questão espiritual ficou muito patente na vida, na obra que ele registra nas suas epístolas, essa interface com a espiritualidade. Evidentemente que era dentro do contexto da época. Ele escreve, por exemplo, sobre o corpo espiritual. O que ele escreve sobre corpo espiritual, quando ele quer entender o que seria o conceito de ressurreição naquela época, a ideia que ele escreve de corpo espiritual é muito semelhante à palavra e o conceito de perispírito, que foi criado por Allan Kardec, essa palavra. Então nós vamos notando alguns avanços, inclusive, na visão espiritual em torno dos ensinos de Jesus. Ao mesmo tempo que ele fazia tudo isso, ele vai registrando, vai anotando. E nós vemos há pouco tempo, num artigo escrito por um pesquisador não espírita, acadêmico, num trabalho publicado numa revista de universidade, onde ele diz o seguinte, estudando Paulo, que a palavra espiritual, ela é escrita 26 vezes no Novo Testamento, das quais 24 vezes nas epístolas de Paulo. Então vejam, essa ideia que nos ocorreu, quando nós lemos que estudar Paulo é como se nós estivéssemos verificando caminhos para a escalada de uma montanha. E nós lembramos então, nós temos que pensar na escalada de uma montanha pela vertente espiritual. Nós espíritas então, temos uma prerrogativa e temos fontes absolutamente confiáveis, importantes, que nos dão a certeza da imortalidade da alma, o que nos permite, inclusive, uma melhor compreensão da mensagem de Jesus. E é assim que hoje nós começamos a entender a vida e a obra desse grande vulto consolidador do cristianismo, que é Paulo de Tarso. Para concluir, nós diríamos, da mesma forma que Paulo de Tarso, essa montanha, né, essa diversidade de nuances em que ele corporificou na sua existência, ele deu um grande exemplo de superação. Em todos os instantes, em todas as dificuldades, ele superou os impasses. Ele superou tudo aquilo que era criado em termos de maledicência, de perseguição, de pré-julgamentos, de apedrejamentos e de condenações em torno dele, porque ele tinha fidelidade a Jesus. E é nessa hora que ele tinha fidelidade a Jesus, que nós temos que lembrar também que ele escreve na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, que nós muitas vezes estamos atribulados, mas não podemos ficar angustiados. E é exatamente essa lição de Paulo é que nos serve de apoio, de orientação para os contextos de vida que nós temos na atualidade, dentro do mundo de provas e expiações. Nós deixamos, portanto, o convite a todos para que a gente possa vencer as nossas próprias montanhas, não é? E buscarmos a vertente de natureza espiritual para que a gente possa compreender a mensagem de Jesus e colaborarmos com o progresso moral e espiritual nosso e do contexto onde nós estamos inseridos. Obrigado.